Há lares onde a oração é constante, mas os resultados nunca chegam. As palavras são ditas com sinceridade, sobem cheias de expectativa, mas parecem se perder no caminho. A pessoa busca, clama, persevera, muda hábitos. E ainda assim sente que algo impede o avanço. Não é incredulidade, não é distância de Deus. É como se existisse uma barreira silenciosa sobre aquele ambiente. Tudo aparenta estar em ordem, porém, no plano espiritual, algo está desalinhado. O mais inquietante é perceber que esse travamento, na maioria das vezes, não vem de ataques externos. Ele nasce dentro do próprio lar, oculto em elementos comuns, discretos, quase imperceptíveis, mas que carregam um peso que ninguém suspeita. Este conteúdo não surge para provocar pânico, mas para ativar discernimento. Existe uma linha clara entre viver com sensibilidade espiritual e viver dominado pelo medo, e é justamente essa distinção que precisa ser enxergada. Quando a vida espiritual não avança, muitos assumem automaticamente que a causa está sempre do lado de fora, em oposições, em pessoas, em circunstâncias difíceis, em fases turbulentas. Raramente se considera que, em certos momentos, o bloqueio pode estar no próprio ambiente onde se vive, nos símbolos aceitos sem reflexão, nas presenças silenciosas que nunca são questionadas. O lar não é apenas um lugar físico. Ele reflete escolhas internas, permissões concedidas, valores cultivados, prioridades assumidas e também aquilo que foi ignorado ao longo do tempo. Com o passar dos anos, coisas deixam de ser apenas coisas. Elas passam a carregar histórias, afetos, significados e decisões tomadas em outros períodos da vida. Algumas dessas decisões já não representam mais quem a pessoa se tornou, mas continuam ali, ocupando espaço, tratadas como normais, nunca revisitadas. E aquilo que não é revisto, muitas vezes, se torna um ponto de resistência invisível, não porque possua força própria, mas porque ocupa um lugar que deveria estar alinhado com aquilo que se crê, com aquilo que se busca em oração, com aquilo que se apresenta diante de Deus. Este vídeo não vem para acusar, nem para apontar culpados, nem para impor regras externas. Ele convida a uma análise profunda. Convida a olhar para dentro do próprio lar com honestidade, maturidade e responsabilidade espiritual. Não se trata de remover tudo indiscriminadamente, nem de alimentar inquietação constante. Trata-se de compreender que oração e ambiente precisam estar em diálogo. Quando existe desalinhamento entre o que se pede e o que se mantém, algo se trava. E quando esse ponto é reconhecido, a vida espiritual volta a fluir com mais leveza, clareza e firmeza. Ao final, a proposta não é gerar temor sobre o que existe dentro da sua casa, mas trazer compreensão sobre o que esse espaço revela a seu respeito. Chega um ponto em que o próprio ambiente começa a se manifestar antes das pessoas. Não por meio de ruídos ou acontecimentos visíveis, mas através de sinais constantes, sutis, difíceis de explicar e ainda mais difíceis de ignorar. A casa deixa de transmitir apenas descanso e passa a carregar uma sensação de interrupção. Nada explode de forma clara. Não surgem conflitos evidentes, não há crises declaradas, mas existe um incômodo contínuo, a impressão persistente de que tudo permanece inacabado. A oração acontece, mas não se aprofunda. A tranquilidade aparece, mas não se sustenta. Decisões são tomadas, mas não avançam. E com o tempo, esse estado passa a ser aceito como normal. Esse é um dos riscos mais silenciosos da vida espiritual. Acostumar-se ao desalinhamento. Quando algo não flui, a mente busca justificativas. O peso é atribuído ao cansaço, ao excesso de responsabilidades, à pressão do trabalho, ao ritmo acelerado da vida, às fases difíceis. Muitas dessas explicações fazem sentido.
O problema surge quando, mesmo após ajustes externos, o incômodo permanece. A rotina melhora, as circunstâncias se reorganizam, mas dentro do lar existe uma atmosfera que não acompanha essa mudança. É como se o ambiente permanecesse sempre em desacordo com a fé que se afirma viver. Espiritualmente, a casa não é um espaço neutro. Ela absorve hábitos, escolhas, permissões e símbolos. Aquilo que entra e permanece não ocupa apenas espaço físico, mas também carrega significado. Não se trata de superstição, mas de coerência. Quando a vida interior começa a buscar alinhamento, mas o ambiente continua refletindo versões antigas, uma mensagem contraditória se estabelece. A oração pede renovação, enquanto o espaço preserva memórias, valores e referências que pertencem a outro tempo, a outra direção, a outra consciência. Muitos sentem isso sem conseguir colocar em palavras. Percebem dificuldade para se concentrar em oração dentro de casa. Notam que, fora daquele ambiente, conseguem mais clareza espiritual do que dentro dele. Identificam que certos cômodos carregam um peso emocional específico, como se algo ali estivesse sempre deslocado. Ainda assim, atravessam esses espaços todos os dias sem jamais questionar o motivo. A familiaridade gera cegueira. Aquilo que sempre esteve presente deixa de ser visto como influência e passa a ser tratado apenas como costume, lembrança ou detalhe decorativo. É exatamente aí que a brecha se forma. Não de maneira evidente ou alarmante, mas de forma silenciosa, construída pela tolerância. Nem toda brecha se apresenta como erro explícito. Muitas vezes, ela se disfarça de neutralidade. Algo que não incomoda o suficiente para ser confrontado, mas também não edifica a ponto de ser mantido com consciência. O ambiente passa a refletir essa ambiguidade, e a vida espiritual responde com instabilidade. Não há um colapso, mas também não existe avanço firme. Existe uma ligação direta entre aquilo que se tolera e aquilo que se experimenta. O que é ignorado no ambiente acaba sendo reproduzido internamente, não por um mecanismo automático ou místico, mas por coerência. Quando a fé amadurece, ela exige espaço. Quando a consciência se amplia, ela começa a perceber excessos, sobras, símbolos que já não correspondem ao momento atual. Cada vez que essa percepção é adiada, um conflito interno se estabelece. A oração passa a disputar espaço com aquilo que já não representa quem a pessoa se tornou, mas continua presente como se ainda tivesse autorização. O problema não está em possuir coisas, mas no significado que elas assumem, quando ocupam lugares que nunca foram revisitados à luz da fé atual. Quando permanecem apenas porque sempre estiveram ali e não porque ainda fazem sentido. A casa começa a se tornar um retrato atrasado da própria vida espiritual. Enquanto a pessoa avança internamente, o ambiente permanece preso a versões antigas, criando uma resistência que não se manifesta de forma explícita, mas constante. Esse desalinhamento raramente é percebido de imediato. Ele se revela aos poucos, através do desgaste espiritual, da falta de clareza, da sensação de bloqueio, da dificuldade de perceber presença, mesmo mantendo práticas espirituais regulares. É como insistir em avançar contra uma corrente invisível. Quanto mais se tenta sem compreender a origem, maior se torna a frustração. O ambiente responde à autoridade espiritual exercida dentro dele. Quando essa autoridade é enfraquecida pela tolerância inconsciente, a casa deixa de fortalecer e passa a desgastar. Não porque exista algo atuando de forma automática, mas porque há incoerência entre o que se busca em oração e o que se permite permanecer sem reflexão.
E o mais inquietante é perceber que, muitas vezes, aquilo que gera essa resistência é algo comum, cotidiano, aparentemente inofensivo, algo que jamais seria associado a um bloqueio espiritual. Justamente por isso, nunca é tocado. Porque nem toda brecha parece perigosa no início. Porque nem todo desalinhamento incomoda de imediato. Porque aquilo que é ignorado hoje quase sempre se repete amanhã. Quando o assunto são objetos dentro de um lar, o equívoco mais comum é imaginar que o problema esteja na matéria em si, como se madeira, papel, metal ou tecido possuíssem algum poder próprio. Essa leitura rasa conduz ao medo ou à superstição, e nenhum dos dois produz discernimento real. O centro da questão nunca foi o objeto, mas o significado espiritual que ele carrega e o espaço que ocupa na vida de quem o mantém. Tudo o que permanece em um ambiente comunica algo, mesmo em silêncio, mesmo sem intenção consciente. Mesmo quando já não é percebido, objetos funcionam como símbolos. Eles representam fases vividas, decisões tomadas, valores adotados, vínculos emocionais e até versões antigas de quem a pessoa já foi. Alguns foram adquiridos em momentos de dor, outros em períodos de confusão, outros quando ainda não havia clareza espiritual. O tempo avança, a pessoa muda, a fé amadurece, mas esses símbolos continuam ali, intocados, tratados como neutros. O problema é que no campo espiritual, neutralidade absoluta não existe. Aquilo que não edifica ocupa espaço. Aquilo que não fortalece pode enfraquecer. Aquilo que não aponta para frente mantém preso ao que já passou. Há coisas que entram no lar como decoração, presente, lembrança ou entretenimento, mas carregam mensagens que não conversam mais com a fé que hoje se professa. Livros que normalizam valores antes aceitos, imagens que exaltam ideias contrárias à verdade interior. Objetos ligados a crenças antigas, práticas abandonadas ou influências que já não fazem sentido. Nada disso precisa ser tratado com paranoia para ser questionado. O simples fato de não estar alinhado já é suficiente para gerar conflito interno. E todo conflito interno, quando ignorado, acaba se manifestando no ambiente. O apego emocional é um dos principais fatores que mantém esses símbolos no lugar. Isso me custou caro. Isso faz parte da minha história. Isso me lembra alguém importante. Isso sempre esteve aqui. Essas justificativas não são erradas por si só, mas se tornam um problema quando bloqueiam uma revisão honesta. A fé madura não apaga o passado, mas também não permite que ele governe o presente. Quando algo ocupa espaço apenas por apego, sem mais representar quem a pessoa se tornou, cria-se uma resistência silenciosa à renovação. A oração pede avanço, mas o ambiente insiste em preservar aquilo que já deveria ter sido ressignificado. Existe uma diferença clara entre memória e permanência. Lembrar não exige manter. Honrar o que foi vivido não significa sustentar símbolos que já não combinam com a direção atual. Muitas pessoas percebem esse conflito internamente, mas o abafam. Algo incomoda de leve. Algo chama a atenção em certos momentos, mas logo é deixado de lado. Cada vez que isso acontece, uma oportunidade de alinhamento é adiada, não por rebeldia, mas por comodismo, não por incredulidade, mas por falta de consciência. A casa passa a se tornar um espaço fragmentado. Em um canto, a fé que cresce. Em outro, símbolos de escolhas antigas. Em um ambiente, oração e busca. Em outro, memórias e objetos que falam outra linguagem espiritual. Essa fragmentação gera instabilidade. A pessoa ora com sinceridade, mas não sente fluidez. Busca com intensidade, mas não percebe avanço. Pede com fé, mas algo parece travar. Não porque Deus não ouça, mas porque existe ruído entre o que se pede e o que se sustenta.
O aspecto mais sutil desse processo é que nada acontece de forma brusca. Não há um evento marcante, nem um sinal evidente. Há apenas o acúmulo de pequenas incoerências. E pequenas incoerências, mantidas por tempo suficiente, produzem grandes bloqueios. Não no sentido místico, mas existencial, emocional e espiritual, no nível do alinhamento. A autoridade espiritual começa a enfraquecer quando o próprio lar passa a refletir mensagens contraditórias. Tudo o que ocupa espaço comunica prioridade, mesmo sem intenção, mesmo sem percepção consciente. Quando algo permanece apenas porque não faz mal, já merece ser reavaliado. A fé madura não pergunta apenas se algo é permitido, mas se convém. Se fortalece, se edifica, se coopera com a direção espiritual que se deseja seguir. Quando essa pergunta deixa de ser feita, o ambiente responde com resistência. E há um ponto decisivo nisso tudo. Muitas vezes, o espírito sinaliza antes que a mente compreenda. Um leve incômodo, a sensação de que algo já não combina, um desconforto difícil de explicar. Esses sinais raramente vêm acompanhados de medo ou acusação. Eles surgem como convites à maturidade, como chamados ao alinhamento. Ignorá-los não gera punição imediata, mas prolonga o bloqueio, porque o problema nunca foi o objeto. O problema sempre foi o significado que ele carrega, e o espaço que ocupa sem jamais ser questionado. Chega um ponto em que o desconforto deixa de estar no ambiente e passa a se manifestar dentro da própria pessoa. Já não é mais algo externo que chama a atenção, mas a consciência. A percepção se torna clara. Algo não está alinhado. Existe uma resistência discreta. Certos elementos já não combinam com a fé que hoje se carrega. Mesmo assim, a ação é adiada. Não por oposição direta, mas por apego, não por falta de fé, mas por postergação. É exatamente nesse intervalo entre perceber e agir que muitos bloqueios se firmam. O espírito não expõe, não pressiona, não constrange, ele sinaliza. E quando sinaliza, aguarda uma resposta. O desafio está no fato de que responder quase sempre envolve abrir mão de algo que ainda carrega valor emocional, histórico ou simbólico. Em alguns casos, esse valor é financeiro, em outros, afetivo. Muitas vezes é apenas hábito. E o hábito tem uma força sutil, porque transforma em normal aquilo que já deveria ter sido reavaliado. O que sempre esteve presente passa a parecer intocável, mesmo quando já não faz sentido espiritual. Nesse estágio, instala-se um conflito silencioso. A pessoa ora pedindo crescimento, mas resiste às mudanças práticas que esse crescimento exige. Pede clareza, mas evita olhar com profundidade para o que já foi apontado. Busca libertação, mas não quer mexer no que oferece conforto. Não há má intenção nisso. Existe medo de perder algo, receio de exagerar, dúvida sobre estar indo longe demais. Quando essas dúvidas não são enfrentadas, elas se transformam em estagnação. Há quem imagine que discernimento espiritual venha sempre acompanhado de certeza plena, mas raramente é assim. Na maioria das vezes, ele começa como um incômodo leve, fácil de ignorar. Uma sensação persistente de que algo já não combina. Um pensamento recorrente durante a oração. Uma inquietação que surge sempre que o olhar cruza determinado objeto, hábito ou espaço da casa. A mente tenta explicar, minimizar, adiar. O sinal, porém, permanece, não como acusação, mas como convite. Ignorar esse convite não provoca consequências imediatas e visíveis. A vida segue, a rotina continua, a fé não desaparece. O que se perde é a fluidez. A oração passa a exigir mais esforço. A presença deixa de ser leve. A paz se torna irregular. Não há uma queda brusca, mas também não existe avanço constante. É como caminhar carregando um peso que poderia ter sido deixado para trás,
mas que permanece por apego ou insegurança. Existe um custo invisível em adiar decisões espirituais. Esse custo não é punição, é desgaste. A alma se cansa de viver em incoerência. Mesmo quando a incoerência parece pequena, ela consome energia interior. A pessoa sente que está sempre retornando ao mesmo ponto, repetindo os mesmos pedidos, começando de novo, e não entende por que não avança. O que não percebe é que certas respostas exigem ação, não apenas palavras. Deus não impõe alinhamento. Ele propõe, ele mostra, ele revela. A resposta sempre parte da pessoa. Quando a revelação não é acompanhada de decisão, ela se transforma em peso. Não porque a revelação seja negativa, mas porque foi ignorada. Aquilo que deveria produzir liberdade passa a gerar conflito interno, e todo conflito interno acaba se refletindo no ambiente externo. A casa continua abrigando símbolos que já não representam quem a pessoa se tornou, e a vida espiritual continua sentindo resistência. Há um momento em que a maturidade espiritual não se mede pelo quanto se compreende, mas pelo quanto se responde. Conhecer sem agir gera frustração. Discernir sem decidir gera estagnação. Nem sempre é preciso entender tudo para obedecer. Muitas vezes, a clareza vem depois da decisão, não antes. A fé amadurecida aprende isso. Ela não espera sentir segurança total para agir. Ela age confiando que o alinhamento sempre produz vida. O mais desafiador é que, na maioria das vezes, ninguém ao redor percebe esse conflito. Tudo parece normal. A pessoa segue ativa, presente, envolvida. Mas, por dentro, sabe que algo está fora do lugar. Enquanto essa consciência é abafada, o bloqueio permanece. Não como castigo, mas como consequência natural de uma incoerência mantida. Porque toda percepção pede uma resposta. Toda consciência exige uma escolha. E tudo aquilo que é visto, mas não enfrentado, acaba governando em silêncio. A autoridade espiritual não nasce do medo, nem do acúmulo de informação, nem da repetição automática de práticas. Ela nasce da decisão. É no instante em que alguém escolhe alinhar o que vive com aquilo em que crê que algo realmente se reorganiza. Não como um evento espetacular, nem como algo místico, mas como um ajuste profundo e silencioso. Quando a decisão é tomada, o ambiente responde, a casa percebe, a vida espiritual volta a respirar com mais leveza. O que antes parecia bloqueado começa a se mover. Existe a ideia equivocada de que a autoridade espiritual é algo distante, reservado apenas a líderes ou a pessoas com longa trajetória religiosa. Mas essa autoridade começa no território mais básico, o próprio lar. A casa é o primeiro espaço onde a fé se expressa de forma concreta, não apenas pelas práticas realizadas ali, mas pelo que se escolhe manter. Quando a pessoa assume responsabilidade sobre esse espaço, algo se estabelece. Não como controle, mas como cuidado. Não como imposição, mas como alinhamento. Muitos pensam que alinhar o ambiente significa confrontar pessoas, gerar conflitos familiares ou desrespeitar crenças diferentes. O oposto é verdadeiro. A maturidade espiritual se manifesta com sabedoria, respeito e discernimento. Cada um responde pelo que lhe cabe. Não se trata de invadir o espaço do outro, mas de cuidar do próprio. A autoridade não se impõe pela força, ela se sustenta pela coerência. Quando a vida está alinhada, o testemunho fala mais alto do que qualquer confronto. A casa começa a se tornar um lugar de descanso real quando deixa de carregar ruídos desnecessários. Quando aquilo que permanece ali conversa com a fé que se vive. Quando símbolos, objetos, hábitos e espaços refletem aquilo que se ora. Nesse contexto, a oração não encontra resistência porque não precisa disputar espaço. Ela flui porque encontra coerência. Não existe mais tensão entre o que se pede e o que se sustenta.
É essencial entender que esse processo não acontece de forma instantânea. Não é um movimento impulsivo, nem uma atitude tomada por emoção. É um caminho consciente, guiado por discernimento. Um olhar atento sobre o que ocupa espaço. Uma disposição sincera para revisar, questionar e ressignificar. Em alguns momentos, a decisão é simples. Em outros, envolve abrir mão de algo que teve custo emocional ou financeiro. Ainda assim, toda decisão tomada com clareza gera liberdade. Quando essa responsabilidade é assumida, algo muda por dentro. A oração deixa de ser pesada. A presença deixa de oscilar. A paz deixa de ser passageira. Não porque os problemas desaparecem, mas porque o ambiente deixa de trabalhar contra aquilo que se busca espiritualmente. A casa passa a cooperar com a fé, em vez de resistir a ela. A autoridade espiritual não é reagir com medo, levantar a voz ou agir por impulso. É alinhar, decidir e sustentar. É compreender que a fé amadurecida se expressa em escolhas práticas, que aquilo que se mantém comunica valores, que o ambiente reflete decisões, e que toda vez que alguém escolhe alinhar o que vive com o que crê, a resposta vem em forma de clareza. Não se trata de olhar para a casa com desconfiança, mas com consciência. Não se trata de medo, mas de maturidade. Não se trata de regras, mas de coerência. Quando essa compreensão se estabelece, a oração deixa de ser esforço e passa a fluir de forma natural, porque finalmente o ambiente conversa com a fé que se vive. E quando isso acontece, o ajuste não se limita à casa, ele alcança toda a vida. Se este conteúdo falou com você, não como acusação, mas como despertar, considere caminhar com este canal. Estar aqui não é apenas assistir a vídeos. É escolher discernimento no lugar do medo e maturidade no lugar da culpa. Se algo na sua casa ou na sua história chamou sua atenção enquanto você ouvia, compartilhe nos comentários o que percebeu, o que aprendeu ou o que decidiu mudar. A sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão vivendo esse mesmo processo. E se esta mensagem trouxe clareza, compartilhe com alguém que você ama. Às vezes, uma simples reflexão se torna o primeiro passo para uma grande libertação.